costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. O coração de quem se entrega à oração tem mil histórias pra contar. Caríssimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, saímos da noite, entramos na aurora. Com alegria, saudamos a luz ressuscitada e ressuscitadora, o nosso Senhor Jesus. Senhor, no início desse dia, venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências, teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia, guarda a minha língua de toda maldade, que só de bênção se enche o meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos, quantos se aproximarem de mim, sintam a tua presença. Senhor, reveste-me da tua beleza, que no decurso deste dia eu te revele a todos. Amém. Nesta terça-feira da segunda semana da Páscoa, meditaremos o Evangelho de João, capítulo 3, versículos 7 a 15. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto, o vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasce do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, hoje continuamos com o diálogo entre Jesus e Nicodemos, como podemos lembrar no Evangelho de ontem. Nicodemos é um mestre da lei, é um dos chefes da comunidade judaica e procura conhecer os mistérios de Deus, e foi à procura de Jesus à noite. Jesus lhe falou de coisas incompreensíveis ao olhar humano. Vós deveis nascer do alto, o vento sopra onde quer, coisas da terra e coisas do céu. Apesar de não entender muito bem o que Jesus lhe falava, Nicodemos ouve os ensinamentos de Jesus.
este Evangelho tem ensinamentos importantes para a nossa vida. Quando Jesus responde a Nicodemos, em verdade te digo, se não nasceres de novo, não verás o reino de Deus. E em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ele quer dizer o seguinte: o nascimento na carne acontece na terra. Por isso passamos a ter contato com as coisas da terra. Aprendemos o que é da matéria. Tudo aquilo que vemos e conhecemos com os olhos dos sentidos, com os olhos da matéria. Mas se desenvolvermos os olhos do Espírito, veremos as coisas do Espírito, nasceremos para as coisas de Deus. Isso só não é fácil por causa de nossas limitações e dos nossos pecados. Portanto, nascer de novo é nascer para algo mais elevado, abrir-se aos ensinamentos divinos, isto é, nascer para a fé. Jesus se empenhava em explicar a Nicodemos, e ele não entendia. Por isso disse: se não acreditais, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? Nicodemos, assim como nós hoje, tem dificuldade para entender ou aceitar a proposta de Jesus, por viver muito ligado às coisas terrenas, ao contrário de Jesus, que vivia as coisas celestes. Como é grande também a nossa dificuldade, às vezes, de entender os desígnios de Deus. Meus prezados irmãos e irmãs, Jesus insiste, a partir do versículo 13, sobre a fé, a qual é necessária. Jesus, que desceu do céu, é capaz de anunciar a realidade do Espírito e é capaz de estabelecer a verdadeira relação do homem com Deus. Mas para nós, que ainda não fomos ao céu, temos que acreditar em Cristo, ainda que não tenhamos subido ao céu, para compreendermos os seus mistérios. Portanto, em Jesus fomos refeitos. O sangue de Cristo nos regenerou. Esta revelação realizou-se na cruz, quando Jesus foi suspenso. Porque todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Isto é, nasce para a vida que há de vir. Todos nós podemos compreender o episódio deplorável e desnorteante da salvação pela cruz e sermos curados do pecado, das nossas mazelas, tal como os hebreus, mordidos pelas serpentes no deserto, foram curados ao olharem a serpente de bronze elevada numa haste. A salvação passa pela submissão a Deus e pela contemplação do Cristo crucificado. Caríssimos, peçamos ao Espírito Santo que nos conscientize de que a criação não aconteceu apenas no início dos tempos, mas se renova constantemente a cada dia, e que por isso devemos nascer sempre de novo, pela água que purifica e pelo Espírito que dá vida, porque somos chamados à santidade. O Senhor te abençoe e te guarde, mostre a ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Volte para ti o seu olhar e te dê a paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.